pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos abordar sobre uma das principais fases da história da monarquia brasileira, ou da história do Império Brasileiro. Porque quando você fala da monarquia brasileira, nós temos três fases. O primeiro reinado, que vai de 1822, momento de consolidação da independência política brasileira, até 1831, momento da abdicação política do imperador Dom Pedro. Começa ali o período regencial, que vai de 1831, no momento que Dom Pedro abdica, Dom Pedro I, até o golpe da maioridade, que vai antecipar o poder do imperador Dom Pedro II. E ali começa a terceira e última fase da história da monarquia brasileira, que é o segundo império, o segundo reinado, que vai de 1840, nesse momento do golpe da maioridade, e vai se estender até o golpe da proclamação da República, em 1889. Na aula de hoje, iremos discutir a primeira fase da monarquia brasileira, do Império Brasileiro, que é o primeiro reinado, né, que vai pegar aqui de 1822, que é o momento que a independência política brasileira ela está sendo consolidada, e vai se estender até 1831. Nós temos 4 pontos importantes para analisar o primeiro reinado. A ideia da construção da imagem do imperador, né, principalmente no momento ali da consolidação da independência política brasileira, o reconhecimento e as lutas pela independência. Nós iremos observar que algumas províncias nós teremos lutas para que possa ocorrer o processo de reconhecimento da independência política do Brasil, ou seja, a nossa independência ela não foi tão tranquila, tão suave como nós imaginamos. A Constituição de 1824, que é um dos pontos fundamentais, um dos pontos centrais quando se fala do primeiro reinado, e lógico, a abdicação do imperador, o que teria provocado, levado o Dom Pedro I a abdicar o poder, voltar para Portugal, né, deixar o filho, que era uma criança ainda, e o Brasil tem que se transformar ali em uma estrutura regencial, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma das imagens mais emblemáticas que vai representar o momento que antecede a consolidação, né, as vésperas da consolidação do 7 de setembro de 1822. O quadro do Pedro Américo, que foi na verdade, sobre encomenda, um quadro feito pelo Pedro Américo, que vai mostrar o imperador Dom Pedro I, num episódio na margem do Ipiranga, conhecido como o quê? Como o episódio da independência ou morte. O quadro, basicamente, de independência ou morte, pintado pelo Pedro Américo, um quadro que existe uma tentativa, claramente, desde cedo, nas vésperas da própria consolidação da independência, existe uma tentativa por parte das elites imperiais, que apoiam, evidentemente, a monarquia, que apoiam a presença de Dom Pedro no poder. Existe, na verdade, uma necessidade dessas elites de construir uma imagem de um imperador popular. Um imperador que tem apoio popular. Que, na verdade, você claramente observa isso pela própria imagem. Como se Dom Pedro estivesse ali gritando independência ou morte, na margem do Ipiranga, e que esse momento estaria tendo a participação popular, tendo a independência popular, e que isso não reflete o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, o que vai ocorrer no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1822. Por sinal, Dom Pedro nem estava lá. Dom Pedro realmente estava aqui no Ipiranga, mas não gritando independência ou morte, fazendo outras questões, certo? Então, na verdade, o que se observa é que essa independência ela não vai ter participação popular. A ideia de se popularizar a imagem de Dom Pedro. Mas o que se tem é o nascimento de um Estado, que ele não terá apoio popular. Ou seja, a independência que está sendo pensada no Rio de Janeiro, ela é uma articulação golpista. Ela é um ato político. Um ato que você tem, na verdade, setores das elites rurais, escravagista brasileira,
com a presença do príncipe regente e de setores portugueses que apoiam esse príncipe regente. A partir dali, você vai ter o nascimento do Estado brasileiro. Daí seria muito importante você trabalhar o processo de reconhecimento e até mesmo de lutas pela independência. Porque a partir do momento que você tem o nascimento desse Estado, é preciso observar que o nascimento desse Estado, ele vai passar por um reconhecimento externo. Nós teremos um reconhecimento externo, os Estados Unidos é o primeiro a reconhecer a nossa soberania política, a nossa independência política, por conta da famosa doutrina do monroísmo, a doutrina América para os americanos, uma doutrina que teve um caráter interpretativo imperialista. Os Estados Unidos futuramente, já pensando em dominar os mercados brasileiros, vão acabar apoiando essa independência, principalmente contra as ameaças externas dos grupos conservadores da Santa Aliança. Os Estados Unidos se posicionando a favor da independência, não só do Brasil, mas como também das colônias ibéricas, hispânicas da América Latina. Nós temos também um reconhecimento feito por Portugal, através do pagamento de uma indenização. Essa vai ser uma das principais exigências que Portugal vai cobrar, que o Estado português vai cobrar de Dom Pedro I, do Estado brasileiro, para que reconhecesse a nossa independência. E o pagamento, inclusive, dessa indenização vai ser realizado pela Inglaterra. A Inglaterra vai pagar, só que esse dinheiro acaba nem saindo da Inglaterra para Portugal. Esse dinheiro acaba ficando por lá mesmo, porque a Inglaterra aproveita para poder amenizar as dívidas que Portugal tinha com ela. Por isso que alguns autores dizem que Portugal, ele reconheceu a nossa independência indiretamente, através de uma transferência de dívida externa. Ou seja, transferiu parte da sua dívida para o Brasil. De uma forma indireta, isso acabou acontecendo, indiretamente. Mas, na verdade, nós pagamos, porque o empréstimo foi feito pelo Estado brasileiro junto aos ingleses. Então, esse é um dos pontos que você trabalha na ideia do reconhecimento externo, mas é preciso observar que essa independência, em algumas províncias, ela precisou passar por uma espécie de reconhecimento interno, porque algumas províncias não aceitaram de imediato a independência. As províncias aqui do Piauí, do Pará, da Bahia, das Platinas, o próprio Maranhão, agora no dia 28 de julho, nós comemoramos o momento do reconhecimento da independência do Brasil aqui no Maranhão. A província do Maranhão, assim como as demais províncias do Pará, do Piauí, da Bahia, das Platinas, elas não aceitaram de imediato. Nós vamos ter lutas violentas e sanguinárias, inclusive com a participação de setores populares. Lutas que, a partir dessas lutas, é que essas províncias vão reconhecer o processo da independência política do Brasil, certo? É preciso observar também que esse processo se dá por conta de quê? De uma forte presença portuguesa nessas províncias do Norte e Nordeste. Tanto prova que, se você analisar, o movimento contrário à independência nessas províncias é um movimento liderado pelas elites urbanas, elite formada principalmente por comerciantes portugueses, que queriam manter seus privilégios e, dessa forma, queriam manter o pacto colonial com Portugal. O movimento pró-independência nessas províncias é um movimento liderado pelas elites rurais. As elites rurais escravagistas dessas províncias é que lideram esses movimentos, mas eles terão o apoio das tropas imperiais, principalmente formado por mercenários estrangeiros. É o caso do almirante inglês, que esteve aqui no Maranhão na época, o almirante Lord Crockham. E é preciso observar também que nessas províncias nós teremos a participação de setores populares, homens livres, sertanejos, inclusive mulheres. Na Bahia nós temos o caso, basicamente, do soldado Medeiros, da Maria Quitéria, que teve que mudar até o nome, usar roupas de homem, cortar cabelo de homem, porque não era aceito dentro dos exércitos pró-independência. Então nós temos até mesmo a presença de mulheres participando das lutas por esse processo de independência nessas províncias, como foi o caso específico aqui da Bahia. Lutas violentas, como no Maranhão, por exemplo, lutas que vão vir do interior para a capital. As lutas aqui no Maranhão, se percebe, vêm do interior para a capital. O que vai levar
a se ter um processo de reconhecimento de independência, que nós, eu particularmente, gosto de chamar que houve uma capitulação, que o Maranhão não aderiu, né, à independência, ele muito mais capitulou a independência, na medida que nós temos uma independência que foi imposta à capital. Ok, galerinha? Beleza? Outra coisa importante quando se discute o primeiro reinado é que nós estamos diante de um modelo de Estado onde nós teremos uma monarquia constitucional. Só que essa monarquia constitucional ela é tirana. A própria Constituição de 1824 vai nos mostrar isso. A Constituição de 1824 foi a nossa primeira Constituição. A primeira Constituição brasileira. Foi a Constituição que perdurou durante toda a história do Império Brasileiro. A Constituição de 1824, ela vai nos mostrar que mesmo o Estado brasileiro, ele se transformando em um Estado monárquico, mas ele foi tirano. Porque essa Constituição, ela foi imposta, ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Ela não foi uma Constituição votada, discutida, promulgada por parlamentares, aprovada por parlamentares. Pelo contrário, o que deveria ser uma Constituição votada, promulgada, discutida por parlamentares, não chegou a se ter. Dom Pedro, ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte. Ele fecha uma Assembleia Nacional Constituinte, que se estabeleceu no Brasil logo após a independência, em 1823, onde os parlamentares, principalmente pertencentes ao chamado Partido Brasileiro, esses parlamentares, eles discutiam projetos, leis, que deveriam fazer parte da nossa primeira Constituição, como um projeto anti-absolutista, que, por exemplo, limitaria o poder do imperador, e um projeto da chamada Constituição da Mandioca, que é um projeto que vai nos mostrar, que eles discutiam, um projeto de um sistema eleitoral baseado no voto censitário, conforme a renda em basicamente dinheiro, né, ou algum tipo de bens de raiz, certo? Dinheiro ou bens de raiz. É o projeto da Constituição da Mandioca. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro fechou essa Assembleia. Ele barrou esses dois projetos. E qualquer projeto que pudesse limitar o poder dele ou não beneficiar, por exemplo, as elites portuguesas. E, de certa forma, atrapalhar o seu modelo de Estado tirano que ele vai implantar. Então, ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte e ele outorga, ele impõe a nossa primeira Constituição. Uma Constituição onde a Igreja vai ficar submissa ao Estado. Ou seja, a Constituição de 24, nós temos o artigo que fala da política do padroado. A Igreja submissa ao Estado. Uma Constituição que os presidentes das províncias são eleitos, são escolhidos pelo imperador, que na época não se chama estados, como hoje, Estado do Maranhão, Estado do Pará, na época era província. O que se chama de governador hoje, se chamava presidente de província. Os presidentes das províncias, eles seriam escolhidos pelo imperador. Ou seja, seria uma eleição indireta, uma escolha indireta. Outra coisa, além disso, a Constituição de 1824, ela vai estruturar um Senado vitalício. Os senadores teriam poder vitalício. Isso está presente na Constituição de 1824. A Constituição de 24, ela vai instituir 4 poderes. Ela vai nos falar de 4 poderes. O poder executivo, o poder legislativo, que seria bicameral, Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Os deputados seriam eleitos, senadores vitalícios, escolhidos pelo imperador, o executivo, que era o imperador e mais o Conselho de Estado, e o poder moderador, que é o poder de atribuição exclusiva do imperador. O poder moderador seria o 4º poder, que lá na Constituição diz que ele seria um poder para equilibrar os demais poderes. Mas o poder moderador é um poder tirano, na medida que ele é um poder que sobrepõe todos os outros poderes ao imperador. Todos os outros poderes acabam ficando, basicamente, ali sob o controle do imperador. Então, ele é um poder despótico, ele é um poder tirano, certo? Então, está aqui a Constituição de 1824, que acaba reforçando que o nosso Estado, durante o primeiro reinado, é uma monarquia constitucional, porém tirana. Na verdade, senhores, esse tipo de autoritarismo, aliado
a guerras externas, aliado à crise econômica e até mesmo à própria imagem do imperador, vai acabar contribuindo para a abdicação de Dom Pedro. Observe que em 1831, Dom Pedro vai abdicar o poder. Nós temos alguns fatores que nós elencamos aqui como importante para decidir esse processo de abdicação do imperador. Por exemplo, a vida de Dom Pedro. Dom Pedro ele tinha um cotidiano, ele tinha uma vida extremamente conturbada, uma vida chamaçada. A vida de Dom Pedro, ele confundia a vida privada com a vida pública. E ele tinha uma vida muito tumultuada, né? Principalmente por envolvimento com várias mulheres. É possível, inclusive, que a própria mulher de Dom Pedro primeiro teria morrido até de desgosto por conta disso. Então, essa vida chamaçada de Dom Pedro, como homem público, isso acabou abalando a sua imagem. Isso vai, evidentemente, levando a ele perder, de certa forma, a popularidade. Ele já não era popular. Né? Prova que teve. Dom Pedro, ele é muito mais popular nos quadros do Pedro Américo do que, evidentemente, na prática. Então, essa vida conturbada dele vai diminuindo ainda mais a popularidade dele. Então, esse é um aspecto que vai contribuir para a sua abdicação em 1831. Além disso, a crise econômica e financeira que o país atravessa, Banco do Brasil, ele termina de falir, certo? Os gastos com guerras, como é o caso da Guerra da Cisplatina, onde Brasil e Argentina disputam o território da Cisplatina, que acaba se transformando na República das Províncias Unidas, ou chamado que Uruguai. Então ele gasta dinheiro com guerras, com luxo da corte também. O modelo agrário exportador brasileiro está em crise. Ele renovou os tratados de 1810 com a Inglaterra, o que vai colocar os ingleses ainda com amplas vantagens no mercado brasileiro. Então, o país mergulhou numa crise econômica e financeira e ele não solucionou esse problema. Essa crise foi aprofundada, então isso desgastou a imagem de Dom Pedro, que vai contribuir, evidentemente, para a sua abdicação. Uma outra coisa importante é como Dom Pedro vai tratar alguns movimentos, como a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, que foi um movimento de caráter separatista, republicano, anti-absolutista, um movimento no Nordeste, sob a liderança de Pernambuco, um movimento que lutou contra o poder despótico de Dom Pedro, que lutou contra o descaso de Dom Pedro em relação ao quê? Ao Nordeste. Um movimento que propunha, inclusive, até a separação do Nordeste. E Dom Pedro, o que é que ele faz? Ele reprime violentamente esse movimento, principalmente alguns líderes ligados ao baixo clero, como é o caso do Frei Caneca, que foi condenado, inclusive, à morte. Né? Ele teve que trocar até a pena de enforcamento para fuzilamento. Então, a repressão violenta desses líderes vai abalar ainda mais a imagem de Dom Pedro. O assassinato de um jornalista, um paraibano, que fazia oposição a Dom Pedro, apesar de até hoje não se ter comprovações, né, que foi Dom Pedro que mandou matar esse jornalista, o Líbero Badaró, mas o assassinato do jornalista acabou abalando a imagem de Dom Pedro. O episódio da Noite das Garrafadas, no Rio de Janeiro, onde partidários de Dom Pedro, chamado Partido Português, tentavam organizar uma festa para poder levantar a moral, o astral de Dom Pedro, logo após uma visita dele, extremamente desgastante em Minas Gerais, acabaram se envolvendo, certo, em lutas contra partidários oposicionistas, do chamado Partido Brasileiro, que eram contra Dom Pedro, e acabavam, inclusive, fazendo até mesmo uma espécie de medo da recolonização. Porque as elites rurais brasileiras, do Partido Brasileiro, eram elites que, na verdade, né, trabalhavam com a ideia que Dom Pedro queria recolonizar o Brasil, principalmente após a morte do pai, de Dom João VI. O que ocorre? Com a morte do pai e com essa ideia do medo da recolonização, o desgaste do imperador é muito grande. Ele tem que abdicar. Ele abdica em nome do filho, mas é menor de idade, e a Constituição diz que o Brasil, nesse caso, tem que ser comandado por uma regência. E o país vai entrar na segunda fase da monarquia, que é o período regencial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.